Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Abra lá sua Bíblia, ouça atentamente o texto da palavra do eterno Deus. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. O texto da palavra de Deus diz assim, acompanhe atentamente. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar ou testar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graças, os distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar? Estamos diante da Tua palavra, que é a revelação especial do Senhor, é o Senhor falando conosco. E assim, ó Pai, clamamos humildemente essa noite, vem nos ensinar. Deus querido, não permita que nada venha atrapalhar esse nosso momento de aprendizado único da Tua palavra. Alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, na região de Goiânia, onde eu estudei ali 4 anos no seminário, o pessoal de uma igreja a qual eu trabalhava, eles estavam programando um evento para os jovens, que seria um evento grande ao ar livre. Mas o grande problema é que naquela época, era uma época de muitas chuvas. E dentro disso, estavam ali pensando sobre isso, como que fariam, o que fariam, como que seria. E de repente um dos jovens, que fazia parte da diretoria, ele disse o seguinte: olha, só quero avisar vocês que Jesus nem sempre é confiável em tempo de chuva. Só quero avisar vocês que Jesus nem sempre é confiável em tempo de chuva. E aí, a pergunta que fica dentro desse comentário é o que isso tem a ver com o texto que nós lemos. Pois bem, nós estamos diante de um milagre extraordinário aqui de Jesus, milagre esse que inclusive é o único milagre que é citado nos 4 evangelhos, né, pelo tamanho realmente desse sinal. Mas é interessante que quando nós lemos sobre isso, quando já meditamos a respeito de outros milagres de Jesus, até que ponto de fato a nossa confiança é vívida, é verdadeira, é real nele. Até que ponto isso mexe conosco ao ponto realmente de falarmos assim: poxa, Jesus que realizou essas coisas é o mesmo hoje. E eu posso confiar nele. Eu posso descansar nele. Eu posso entregar tudo que eu tenho diante dele porque eu sei que ele age, porque ele é realmente poderoso. E, gente, é interessante que quando nós olhamos aqui até no capítulo anterior, vemos Jesus aqui ordenando o paralítico que tome o seu leito e ande, e algo extraordinário acontece. Aquele paralítico que estava há 38 anos se levanta e anda. E é algo surreal que acontece aqui. Jesus
realiza então algo impressionante, mas agora aqui é algo mais impressionante ainda nesse texto, porque Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão. E nesse sentido, esse sinal é algo surpreendente, sim. Mas só que o que é maior que esse sinal e o que é maior que esse milagre é aquele que faz esse milagre, que é, claro, Jesus. E isso já ficou muito claro no capítulo anterior. Se você olha para o capítulo 5, nós vamos perceber que Jesus faz questão de afirmar ali quem ele é. E ele é maior do que Moisés. Ele é um com o Pai. Em outras palavras, ele é o Deus encarnado, ele é o Verbo vivo. E a grande questão em tudo isso é o que isso muda no meu e no seu coração. O que um texto como esse, um milagre como esse registrado aqui, mexe com o meu dia a dia? Mexe, sei lá, com a minha segunda-feira? Bem, quero dizer para você que o Jesus que realizou esse feito tão extraordinário, tão impressionante, é Ele que caminha conosco. É Ele que prometeu lá em Mateus 28 que estaria conosco todos os dias. E diante disso, como que você tem vivido com Jesus? Como está o seu relacionamento com Ele? Será que de fato você crê? Ou será que de fato nós cremos que Ele está conosco todos os dias? Que a sua presença de fato faz diferença em todas as esferas da nossa caminhada? Cremos? Será que Ele faz parte do nosso cotidiano mesmo? Ou será que nos acostumamos tanto com a figura de Jesus? Nos acostumamos tanto a ler sobre os milagres de Jesus e não paramos para pensar se temos seguido Ele intencionalmente ou se somos discípulos superficiais. Sabe aquela questão? É bom seguir a Jesus, é bom fazer parte da igreja, é bom ouvir a palavra, mas lá no fundo eu vivo dependendo muito mais das minhas forças, eu vivo dependendo muito mais das minhas capacidades, eu tomo decisões de acordo com aquilo que eu penso que é o melhor, não entrego a minha agenda na presença de Deus, as minhas crises, as minhas dúvidas, eu procuro resolver do meu jeito. Lá de vez em quando eu busco ao Senhor Jesus. E gente, diante disso eu gostaria de falar com vocês de alguns perigos que fazem com que não experimentemos de saciedade, de satisfação, de alegria em Cristo no nosso dia a dia. E esse texto nos ajuda a pensarmos algumas coisas nesse aspecto. Veja bem, o versículo 5 ao versículo 9, se você for olhar na sua Bíblia, nós vamos ver aqui que como é perigoso quando olhamos para as circunstâncias da vida apenas da perspectiva humana. Como é perigoso nós olharmos a vida ou vivermos a vida apenas pelas lentes humanas, esquecendo que quem está ao nosso lado é o Redentor, é o Salvador, é Jesus. É interessante que Jesus aqui já sabia o que ia acontecer. Jesus já estava certo de que ele iria realizar um grande milagre, um grande sinal. E aí ele procura testar um ímpio? Não. Ele testa um discípulo. Ele testa aqui, ou melhor, ele testa os seus discípulos. E aí Filipe olha para a multidão, e é muita gente que está ali. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 21, se você for ler lá, que lá também fala lá tem um relato desse milagre. Lá fala que só homens eram 5.000, fora as mulheres e as crianças. Lembrando que alguns estudiosos estimam aí em torno de 15 a 20 mil pessoas que estavam ali para ouvir Jesus, ou ver Jesus, ou ali ver os milagres realmente de Jesus. Mas Jesus já sabe o que vai fazer. Mas pergunta assim para Filipe, como que nós vamos sustentar esse povo? O que nós vamos dar de comer a esse povo? E nesse sentido, gente, olha o olhar de Filipe aqui. É o mesmo olhar que talvez, não sei, eu e você teríamos. Porque Filipe vê um problema impossível aqui de resolver. E Filipe calcula a questão. Pois bem, ele analisa a situação. Assim como eu e você analisamos situações do nosso dia a dia. E ele limita ali, reconhecendo que nem o valor de 8 meses de trabalho, ou seja, equivalente a 200 denários, daria para comprar comida para todo aquele povo. É complicado, imagine você alimentar todo esse povo. Sei lá, não sei aí, se existe algum mercado por aí que poderia realmente dar de comer todo esse povo, porque era muita coisa. A olhos humanos era difícil demais resolver a questão.
E é interessante você olhar aqui para Filipe, porque, analisando friamente, Filipe não está errado nos números. Aquilo que ele fala tem lógica. Porque não teria como, de fato, sustentar aquela multidão. Ele não estava errado na sua leitura. O problema é que ele estava errado na sua teologia. Ele estava errado na sua teologia. Sabe por quê? Porque ele não parou para pensar que junto dele estava o Rei dos Reis, o Messias prometido, o Redentor, aquele que já havia realizado milagres. E Filipe estava junto. Filipe andou ali com Jesus. E Filipe não pensou que de fato ele poderia falar, bom, não tem como a gente comprar pão para toda essa multidão, mas o Senhor pode fazer alguma coisa. Filipe só olha a situação pela perspectiva humana. E gente, Filipe, assim como os outros discípulos, assim como nós mesmos, ele é meio devagar nesse sentido. Se você for olhar lá em João, capítulo 14, versículo 9, se não me falha a memória, ele indaga a Jesus ali que fala, Jesus, mostra-nos o Pai. E daí Jesus tem que falar para ele o seguinte, Filipe do céu, eu estou há tanto tempo com você e você não me conhece, pois quem vê a mim, vê ao Pai. E gente, infelizmente em nosso dia a dia nós somos confrontados, assim como Filipe, ou melhor, nós, assim como Filipe, olhamos as circunstâncias, as situações, às vezes da vida, apenas nessa perspectiva humana, e não pelas lentes do Evangelho, não pelas lentes das Escrituras. Sabe, nós temos uma boa teologia, ok? Nós temos sim uma boa teologia, louvado seja Deus por isso, mas essa teologia precisa entrar nas nossas entranhas, entrar no nosso dia a dia, fazer diferença quando enfrentamos situações e circunstâncias complicadas. Porque se a nossa teologia, se aquilo que nós cremos a respeito de Deus, sabemos a respeito dele, não entra nas situações complexas e não complexas da nossa caminhada, nossa família, do nosso trabalho, qual que é a diferença que isso faz? Corremos o risco de estarmos olhando ou vivendo a vida, enfrentando os desafios e situações da caminhada, apenas pela perspectiva humana. Quantas vezes fazemos isso? Nos desesperamos, às vezes, fazendo a leitura certa, de que será difícil pagar as contas daquele mês, mas nos esquecemos do Deus da provisão. Olhamos, às vezes, para o diagnóstico em relação a uma doença, e às vezes fazemos a leitura humana correta. Olha, complicado essa doença aqui, complicada essa situação. Mas nos esquecemos de quem é o doador da vida, de quem é que está no controle de todas as coisas, de quem é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é capaz e pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olhamos às vezes para as crises da nossa nação, e aí ficamos pensando humanamente, aquele rei poderia ser bom, aquele outro poderia ser bom. Precisamos de um rei realmente melhor para agilizar, para melhorar a nossa nação. Na verdade, às vezes corremos o risco de ignorar o Rei dos Reis, que governa sobre tudo, que está acima de todas as coisas. Então, diante disso, gente, veja só, num primeiro momento aqui, esse primeiro ponto, esse texto é para nos experimentar também. Jesus não está experimentando apenas Filipe, apenas André, apenas os seus discípulos, não, ele está também nos experimentando, nos testando, nos confrontando. É uma chamada de atenção para ver se a nossa lógica de vida, se nós corremos o risco de estarmos interpretando a vida apenas pela lógica humana. E aí, o chamado para mim e para você aqui é, traga Deus para as suas decisões. Traga Deus para as suas crises. Traga Deus realmente ali, enfim, para as questões mais simples da sua caminhada. E lembre-se que uma circunstância, um problema nunca é maior do que aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As circunstâncias e situações que vivemos nunca é maior do que o nosso Redentor. Amém? Mas uma outra lição que esse texto aqui nos traz, se você for olhar do versículo 8 ao versículo 11 ali, é o perigo também de, às vezes, focarmos nos recursos e não em Jesus.
É o perigo de olharmos para os recursos e não para o Redentor. Veja bem, nessa parte do texto aparecem dois personagens aqui muito interessantes. O primeiro deles é um discípulo de Jesus, é André, que também tem uma visão do problema apenas humana. Ele encontra lá um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos ali guardados, sei lá, no Tupperware ali. Mas André fica muito longe da perspectiva, ou melhor, André não fica muito longe da perspectiva de Filipe. Por quê? Porque ele mesmo reconhece que aquela quantia ali é muito pouco para alimentar a multidão. A olhos humanos é insignificante. É insignificante, é quase inútil. Mas o ponto central aqui, gente, é compreendermos que o milagre não está naquele pouco recurso. O milagre está em Jesus. O milagre não está simplesmente naqueles 5 pães e 2 peixinhos. Mas o milagre está naquele que pode fazer e realizar um sinal extraordinário. E é isso o que Jesus faz. O que nós vemos aqui, o que aquele menino tinha nas mãos, era suficiente para quem? Para ele. Talvez para muitos adolescentes aqui, teria que ser uns 10 pães e 2 peixinhos ou mais, né? Mas assim, gente, era insuficiente aquilo lá para alimentar a multidão. Mas nas mãos de Cristo, veja só o que acontece. Aquele lanche daquele menino se tornou abundante, alimentando o quê? Uma multidão esfomeada. E de fato estava esfomeada, porque, gente, eles estavam ali, correndo, andando atrás realmente de Jesus. E uma coisa maravilhosa que acontece aqui, gente, é que Jesus quer mostrar e mostra ali aos discípulos quem ele é, porque ele convida os discípulos a participarem juntos, para eles verem de fato ali o milagre acontecendo. E os discípulos veem aquele pequeno recurso se multiplicando e alimentando uma grande multidão. E antes de você pensar, pastor, mas isso aqui aconteceu mesmo? Aconteceu. E aí, mais uma vez, eu abro um parênteses aqui para tomarmos muito cuidado com a teologia liberal, que muitas vezes olha para essas histórias. Não, isso aqui é só uma forma realmente de nós confiarmos mais em Jesus. É apenas uma historinha. Não, não é uma historinha. Isso aqui é um registro de algo que aconteceu. Porque nós cremos e devemos crer como isso. Se você não crê assim, então você precisa repensar, inclusive, se você é mesmo um discípulo de Jesus. Que isso aqui é a palavra de Deus, é inspirada por Ele. É verdade de Deus. Isso realmente aconteceu. Por isso Jesus aqui é digno de todo louvor, pois os recursos realmente que Ele pega ali, por mais que sejam pequenos, Ele transforma. Ele faz os milagres. E o que acontece é que esses 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma grande multidão. E aqui nós vemos algumas coisas muito interessantes para nós pensarmos e aplicarmos para as nossas vidas. A grande lição aqui é que nós não devemos confiar nos recursos, e sim naquele que está acima dos recursos. Isso é uma lição principal aqui, que nos dá tudo o que necessitamos para vivermos a vida. Para vivermos a vida. É interessante que às vezes nós corremos esse risco de olharmos, às vezes, para alguns recursos e falar, mas não dá. Não dá. Não tem como. Ou se não, às vezes, olharmos por recursos. Imagine se esse menino, talvez, você pudesse olhar para essa história e falar, olha, se fosse eu no lugar daquele menino, eu guardaria e ficaria bem escondidinho. Comeria escondido lá, atrás de alguma árvore, alguma coisa assim, os outros não levaram, azar. Mas, de fato, gente, tem gente que pensaria e agiria dessa forma. Aquele menino não fazia ideia de que seu pequeno lanche alimentaria a multidão. E André também não fazia ideia. O que nós precisamos aqui entender e aprendermos que pela graça do Evangelho, aquele que é o dono de nossos recursos faz com que os poucos recursos sejam multiplicados e outros sejam abençoados. E uma coisa que nós vemos aqui que ainda sobra. E é interessante refletirmos sobre isso, porque muitas vezes nós pensamos muito em nós mesmos, em nosso bem, apenas em matar a nossa fome. Pensamos nos recursos, nos esquecendo que nas mãos do eterno Deus, os nossos recursos não simplesmente nos abençoam, mas abençoam a outros. Ajudam realmente a outros. É por isso que nós precisamos entender que nós estamos aqui cultuando, adorando
aquele que é maior do que os nossos recursos e aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E nesse aspecto, se não tivesse recurso ali, se não tivesse esses 5 pães e 2 peixinhos, Jesus realizaria um milagre. Ele é o Redentor. Nele nós temos tudo o que precisamos, gente, para vivermos a vida. E sei lá, parece que às vezes, em alguns momentos, nós nos esquecemos disso. Porque nós, às vezes, ficamos tão aflitos, angustiados, diante de circunstâncias adversas. Entendendo, será que Deus me abandonou? O que está acontecendo? Por que Ele está permitindo isso? Nós precisamos realmente entregar os nossos poucos recursos na presença dEle. E uma coisa interessante que acontece aqui nesse texto, se você for olhar lá, é que depois que a multidão saciou e comeram bastante, comeram muito, né, mataram realmente a fome, ainda sobra o quê? 12 cestos. E, gente, esse versículo aqui está aqui intencionalmente. E aqui tem uma outra grande lição nessa sobra aqui. Porque, gente, diante dos recursos que Deus nos dá, diante daquilo que Deus concede a nós, nós precisamos tomar muito cuidado com o desperdício. Porque o desperdício é pecado. Quantas bênçãos às vezes recebemos de Deus, quantas vezes somos abençoados por Ele e descartamos. Já parou para pensar sobre isso? Nós somos o país que mais realmente joga comida fora. Gente, não sei se sobrou alguma coisa do almoço, convide o pastor ou outros lá para terminar depois aqui, o culto termina mais cedo. Mas, gente, é interessante como nós realmente às vezes descartamos. Temos a oportunidade de abençoar outros. Não é porque Deus tem lhe dado mais que o suficiente que você pode desperdiçar. Não é porque sobrou que você fala, não, aqui eu posso ainda ganhar mais com isso. Não. Outros podem ser abençoados. Mas o fato é que Jesus é maior que o milagre, é maior que os recursos, porque Ele é o Deus encarnado. E aí Ele nos ensina aqui que não importa a questão dos recursos. O que nós não podemos é olhar e viver a vida focados nos recursos, mas olharmos para Jesus e pedirmos que Ele nos ajude a administrar da melhor forma aquilo que Ele tem nos dado. Lembrando que Ele é o que nos dá tudo o que nós necessitamos. Ele é que nos sustenta em todas as esferas da vida. Amém? Mas uma outra coisa que esse texto nos ensina, se você for olhar ali no versículo 14 e 15, e eu vou ler aqui só para você ter uma noção da coisa aqui, porque nesse texto, depois que esse milagre acontece, que essa multidão é alimentada, veja só, gente, lá no Antigo Testamento, a multidão recebeu dos céus pão e peixe. Pão, o que mesmo? E codornizes, né? Alguém já disse que lá no Antigo Testamento, aquele povo ali recebeu McChicken, né? Dos céus. Aqui é o McFish, né? Porque aqui é peixe. Mas uma coisa interessante que nós vamos perceber aqui, nesse sentido, é que diante desse milagre, o que aquele povo começa a pensar? Espera aí, ele é profeta. Espera aí, ele poderia ser o nosso rei. Porque ele mata a nossa fome, ele nos sustenta. E aí, nesse sentido, é perigoso demais, e essa é a terceira lição, buscar a Jesus apenas pelos benefícios que Ele dá, e não por quem Ele é. É perigoso demais buscar a Jesus pelos benefícios e não por quem Ele é. Após o milagre, o povo aqui no versículo 14 e 15 reconhece Jesus como profeta. Veja só. Olha lá, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas de onde que eles tiraram isso? Se você pegar a sua Bíblia e ir lá para Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, essa fala aqui dessas pessoas ecoa justamente Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Olha só o que diz lá. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus,
nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui nós vemos, ao mesmo tempo, esse texto aqui de Deuteronômio 18, que faz um eco aqui com o que esse povo estava pensando. Peraí, ele é o profeta que nós estamos aguardando. Ele é o rei que nós precisamos. Mas veja bem, lá o texto de Deuteronômio, ele aponta assim para Cristo? Sim, mas em um cumprimento imediato ele está se referindo a quem? A Josué. Mas, conforme Pedro cita lá em Atos capítulo 3, 22 a 23, sim, ele está apontando para Cristo. Mas, gente, só que o povo tem uma interpretação equivocada. Porque eles estão querendo um profeta, um rei, que cuide deles, que sustente eles, e não entenderam de fato que Jesus é muito além disso. Jesus é o Redentor, Jesus é o Messias prometido. O povo reconhece Jesus como profeta, como rei, mas eles não se convertem a Cristo. Eles não reconhecem a Cristo. Eles não adoram a Cristo. Eles não temem o Redentor. Não é um anseio por Jesus, não é fome por Jesus aqui. Não é o reconhecimento de quem Jesus é, de que ele é o Messias, o Redentor, não. Eles reconhecem Jesus como profeta e querem que Jesus seja o rei deles. Por quê? Por interesse. Por interesse. Eles não queriam o salvador do pecado, eles queriam um padeiro, eles queriam alguém que desse pão para eles. Eles queriam um rei político, não um redentor, não um salvador. Eles estão se contentando com muito pouco. E aqui está um alerta muito sério do texto. É possível sim seguir a Jesus, ter uma vida religiosa ali, até que de fato seja bem vista pelos outros, mas é possível você fazer isso pelos motivos errados. Esse povo está seguindo a Jesus, quer que Jesus seja rei deles, reconhece Jesus como profeta, mas pelos motivos errados. Sabe o que eles queriam? Eles queriam comida, não queriam cruz. Eles queriam conforto, não arrependimento. Eles queriam uma solução imediata para os seus problemas humanos, mas não transformação de vida. E quantas vezes nós não somos assim? Quantas vezes nós nos aproximamos de Jesus mais por aquilo que Ele pode dar, do que por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez realmente por nós. Quantas vezes, perto de você tomar uma grande decisão, em relação ao seu trabalho, em relação a estudos, em relação à família, você não lê mais a Bíblia, não ora mais naquele tempo, não, preciso orar, pelo menos a semana eu tenho que orar, porque semana que vem eu tenho que tomar uma decisão. Gente, como assim? É vida com Deus, não são momentos apenas com o Senhor Deus. E às vezes nós queremos negociar, às vezes nós, infelizmente, há muitos que seguem a Jesus, mas pelos motivos errados. Ficam fascinados por aquilo que Jesus pode dar, mas ao mesmo tempo não se quebrantam diante daquele que salva, daquele que purifica de todo pecado, daquele que veio nos trazer tão grande salvação. E aí, eu quero convidar você a examinar seu coração, a sondar de fato as suas motivações. Por que está aqui? Por que você ama Jesus? Por que você ora? Por que você segue a Ele? Por que você quer Deus? Por aquilo que Ele é? Por aquilo que Ele já fez na sua história? Por aquilo que Ele já fez na sua vida? Ou apenas por aquilo que Ele pode te dar? A sua fé de fato é essa entrega, essa confiança que você reconhece que viver sem Cristo não dá, não tem como. Ou você tem uma fé que está baseada mais nos benefícios. E quando os benefícios não vêm, você fica triste com Deus. Pense sobre isso. E aí, para concluir, gostaria de pensar com vocês que esse texto aqui é maravilhoso nós olharmos que Jesus não é apenas aquele que nos dá o pão, mas Ele é o pão da vida. Ele vai falar bastante nesse capítulo sobre isso. Ele é o pão da vida. Esse milagre aqui, gente, aponta para algo muito maior.
O pão físico, ele pode matar a fome por algumas horas. Mas Jesus oferece algo eterno, satisfação completa. Aquele que experimenta desse pão da vida, nunca mais sentirá fome. E às vezes nós estamos mais focados no outro tipo de pão. Ele é importante, ele faz parte da nossa dieta, mas precisamos lembrar quem vem primeiro, onde está de fato o nosso coração. Ele mesmo declara aqui por várias vezes: eu sou o pão da vida. E isso muda tudo, ou deveria mudar tudo. Nós não buscamos a Jesus porque Ele pode satisfazer a nossa fome física. Nós buscamos porque nele nós somos satisfeitos. Nós buscamos porque nele nós temos tudo. Nós buscamos porque nele os vazios vão embora. Nós buscamos a Ele porque nele nós temos alegria completa. Nós buscamos a Ele porque Ele nos buscou primeiro. Nós buscamos a Ele porque Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que é perigoso demais quando nós vivemos a vida olhando tudo apenas de uma perspectiva humana, esquecendo do nosso Redentor, do nosso Salvador, daquele que é por nós, daquele que prometeu que estaria conosco todos os dias, daquele que cuida de você, daquele que caminha ao seu lado, daquele que está conosco em toda e qualquer situação. E aí eu convido você essa noite para que você pense sobre isso. Se você tem olhado demais às vezes para as circunstâncias em sua vida, dia a dia apenas pelas lentes humanas, se você tem confiado demais em seus recursos, ao invés de olhar para Cristo, se você é alguém que se aproxima de Jesus apenas quando as coisas apertam, isso mostra que você só quer os benefícios dele. E aí, eu quero convidar você essa noite a não voltar para sua casa simplesmente com o diagnóstico correto, sabe? Acho que eu sou assim mesmo. Mas pedir que Deus mude aquilo que precisa ser mudado no seu coração. Entregando tudo a Ele. Entregando, quebrantando o seu coração diante dEle. Entregue seus recursos diante do Senhor. Descanse no Senhor. Saiba que Ele sempre vai suprir você. E vai suprir, inclusive, para você ser instrumento nas mãos dEle para suprir a outros. Mas uma outra coisa, leve para sua casa e pense essa semana sobre isso. Não desperdice o que Deus te dá. A administração correta também é espiritual, gente. Não desperdice. Não desperdice os recursos que Deus tem lhe dado. E se você é alguém que tem percebido que a sua vida com Deus é muito mais para buscar apenas as bênçãos, fale isso para Ele. Me ajuda a buscar a Ti, por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez por mim na cruz. Alimente seu coração com a palavra de Deus. Não viva apenas só de necessidades físicas, mas alimente seu coração com a palavra de Deus. Quando Ele vem primeiro, quando Ele está no centro, nós vamos olhar da maneira correta para os recursos, para as situações difíceis da vida, para os contextos complicados que enfrentamos na nossa caminhada. Olhe para Jesus não como aquele que simplesmente dá o pão físico, mas como o pão do céu, que sacia, que traz sentido para a sua história, para a sua vida, que sustenta você, quando nem um pão físico vai sustentar. Ore ao Senhor nesse momento. Pai querido, louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que nos corrige, a Tua palavra que nos confronta, a Tua palavra que nos orienta, a Tua palavra que mexe conosco, a Tua palavra que nos chama de fato a repensarmos, a refletirmos sobre a nossa caminhada contigo. E diante desse texto, ó Pai, nós primeiramente pedimos perdão ao Senhor, pelas vezes, ó Deus, que vivemos a vida
olhando as situações, encarando as situações e circunstâncias apenas na perspectiva humana. Deus querido, perdoa-nos. E vem fortalecer a nossa fé. Vem fortalecer a nossa fé. Porque assim como Jesus mesmo vai falar para os discípulos no versículo 29, ou melhor 28 desse mesmo capítulo, a maior obra que nós podemos fazer nessa vida é crer naquele que foi enviado por Deus. Por isso, ó Pai, ajuda-nos, ensina-nos, fortalece a nossa fé em Ti e não nas circunstâncias, não nos recursos, ó Pai. Deus querido, livra-nos, ó Pai, de vivermos uma vida tomando decisões, fazendo escolhas apenas nessa perspectiva humana. Antes, ó Deus, rogamos ao Senhor que o Senhor seja o centro das nossas decisões, ó Pai. Ensina-nos a olharmos primeiramente para Ti. Primeiramente para Ti. Livra-nos, ó Pai, de buscarmos ao Senhor só por aquilo que o Senhor pode nos dar nessa terra. Antes, ó Pai, que possamos nos deleitar, Te adorar em espírito e em verdade, nos render aos Seus pés, reconhecendo que tudo vem de Ti, tudo está em Ti. É o Senhor que sacia a nossa fome, é o Senhor que dá sentido à nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos assim. Em nome de Jesus. Amém.